Fala, meus amigos, tudo beleza? Fábio de Oliveira para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre esse pregador aí, o Matheus Nonato. Na verdade, o título do vídeo aqui é Refutando Matheus Nonato. No vídeo dele, o alvo é a família e você não está acreditando. Vamos ver algumas coisas aqui. O vídeo é curto, então dá para comentar bastante. E cada frase ele vai falando bem rápido, então vou ter que parar várias vezes aqui. Mas nós vamos analisar aqui. E segundo esses evangélicos, eu até botei aí pastorzinho, porque agora ele foi promovido consagrado a pastor. Ele era um pregador mirim, lógico, simplesmente um enganador que não sabe que está enganando as pessoas, porque ele acha que está pregando a palavra de Deus. Ele foi doutrinado nesse péssimo caminho, que é o caminho da pregação da mentira, a enganação dos povos através da religião, que é um meio de controle social. Então vamos colocar aqui, tá? E vamos analisar aqui. A desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais, o colapso dos valores morais e espirituais. Vou voltar. A falência das instituições. Bom, se a falência das instituições, você pode culpar o próprio capitalismo, né? E pelo jeito que ele fala aqui, dos valores morais, eu desconfio que esse cara deva ter votado um certo elemento aí que está todo entupido de bosta no momento no hospital, morrendo de medo aí do Xandão. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, né? Daquele saco de fezes. Mas a falência das instituições, ora, tem muita instituição falindo aí, na verdade é o quê? Você deve isso ao capitalismo, né? Vocês têm um sistema simplesmente que não funciona. As pessoas falam, quando foi que funcionou o comunismo? Não sei o quê. O capitalismo não funciona. A prova é que você tem pessoas que se beneficia do sistema, mas ele não funciona. Tanto é que você tem pessoas na rua, você tem pessoas falidas, você tem pessoas que às vezes estão na miséria total. Então isso mostra que a meritocracia não funciona. Pessoas excelentes, pessoas que têm uma inteligência brilhante, às vezes são demitidas e não conseguem se reerguer. Por quê? Porque a própria situação, a própria limitação que ela tem social não deixa com que ela cresça, e por mais que ela tente, ela não consegue. Isso é o que? A instituição deve-se ao fato do capitalismo. Vamos continuar. O colapso dos valores morais e espirituais. Bom, colapso dos valores espirituais e morais. Bom, primeira coisa, ele tem que definir o que é um valor moral, porque de sociedade para sociedade os valores mudam. O que pode ser moral para uma sociedade, para outra não é. E também dentro da mesma sociedade você tem grupos religiosos que a moralidade ela vai variar dentro desses grupos. Então, o que é o colapso dos valores morais? Bom, se você for ver, o colapso está dentro do meio podre que ele vive, que é o meio da igreja evangélica. Você vê o maior colapso ali de valor moral. Os caras pregam uma coisa e vivem outra, não é? Mas o índice de infidelidade conjugal já é alarmante. O índice de infidelidade conjugal já é alarmante. Eu vou colocar uma coisa para vocês aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Os tristes números do adultério entre os evangélicos. Cadê Jesus? Cadê a transformação? Cadê o Espírito Santo? Cadê a santidade? Cadê o fruto do Espírito? E ó, aqui, ó. Isso aqui é um site cristão, tá? Porque esses caras gostam de inventar números, mas agora não, eles colocaram para eles mesmos, tá? Tiveram que colocar aqui, ó, o triste número do adultério entre os evangélicos, porque eles gostam de colocar fake news aí de coisas relacionadas a tipo de perseguição, nós somos perseguidos, aquela coisa toda, mas aqui não, que eles tiveram que colocar. E aí, olha só, assustado com o número de divórcios entre cristãos, resolvi pesquisar sobre o adultério entre os evangélicos. O portal americano The Christian Post publicou em 8 de junho de 2011, em 2011, uma pesquisa feita pela Boreal de Pesquisa de Estatística Cristã, números extremamente preocupantes. A pesquisa denominada O Crente e o Sexo revelou que entre os evangélicos pesquisados, 11,96% das mulheres disseram que já traíram, enquanto para os homens a porcentagem foi de 24,68%. A pesquisa mostrou ainda que entre as diferentes denominações, a maior porcentagem dos que já traíram
pertenciam aos grupos dos neopentecostais. Eita! Que isso, gente! Ó, fogo puro, hein? Depois, batistas, pentecostais, 21,43. Olha só, gente. Os pentecostais também, né? Os neos e os pentecostais. Ô, demanto, né? E por último, os reformados. É, gente. Ô, pessoalzinho, hein? Vamos voltar lá pro cara pregando lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. Então, isso aí é uma pesquisa que foi feita por cristãos, mostrando o alto índice de infidelidade. Ué, cadê o Espírito Santo? Até que no Brasil não é diferente não, tá? O índice de divórcio já passa de 50% em alguns países. Ué, qual o problema? Se der errado, você tem que divorciar mesmo. E agora eu te pergunto, o que Deus uniu não separa o homem. Então por que no meio evangélico tem um monte de gente se divorciando? Hein? Um monte de gente, é pastor que larga a mulher que ele ficou uns 40 anos, aí vai ficar com a novinha, principalmente se for cantor famoso ou pastor. Tá cheio aí. Termina com a mulher, aí ele faz uns 40, 50 anos de idade, aí tá com a mulher ali mais ou menos na mesma faixa etária. Quando ele enjoa, aí diz que teve um probleminha, uma tribulação, termina, vai ficar com a secretária de 20. E claro, e a piricrente vai, né? Porque o cara tá com dinheiro, né? Tem um monte assim também, que não tem valor próprio. Tem um monte de gente aí no meio cristão que são verdadeiras meretrizes. Meretrizes evangélicas. São meretrizes evangélicas, na verdade é essa. Elas se vendem. Por quê? Pelo dinheiro. Ai, meritocracia. Que meritocracia? A mulher só vive o quê? Do lucro do marido, do cantor, do pastor. Tem um monte assim. Ué, cadê Jesus aí, hein, Mateus? Ficar pregando essa porcaria você gosta, porque você cresceu nesse meio aí de enganação. Mas, tá alarmado? Teu Jesus é uma mentira, teu Espírito Santo não santifica nada. Teu Deus não faz nada. A verdade é essa. As pessoas casam sabendo que vão separar. É mesmo, é? A homossexualidade é aplaudida. Ué, qual o problema? Hein? Você virou fiscal de cu? Hein? O que você tem a ver com a vida das pessoas? A homossexualidade. Você é fiscal de perereca? Se duas mulheres estão colando velcro, qual o problema dela? Qual o problema disso? Vai procurar tua mulher, meu filho. Se é que você já é casado, não sei. Vai viver tua sexualidade, cara. O que tem a ver? Tá incomodando com o quê? Coisa mais normal. Já foi feita, foram feitos vários estudos. A homossexualidade é algo normal. Só você com esse livrinho merda que você fica pregando essa bosta aí pra esse povo aí burro pra caramba, que a homossexualidade é aplaudida. Sabe o que eu fiz aqui? Você é um cara homofóbico. Esse cara aqui não é igual o Miguel Oliveira. Não, ele é do mesmo meio podre. Esse cara é homofóbico. Em pouco tempo a gente pode perceber. Se você for pesquisar, for perguntar pra ele, o que você acha? Ele vai dizer, não, eu não tenho nada contra, mas eu odeio. Olha, eu não odeio o pecador, mas eu odeio o pecado. É assim que eles vão falar. Isso é abominação perante os olhos de Deus. Então eu posso falar o seguinte, então você é abominação perante aos olhos de Horus. Tá bom? E aí? Você gostaria de alguém falasse assim de você? Aí a homossexualidade é aplaudida? Não, meu filho. O que a gente fala é o seguinte, temos que respeitar e o homossexual também tem que ter o seu lugar na sociedade. Você não é massacrado, você não toma tapa na cara por ser crente, mas o homossexual muitas vezes é agredido na rua simplesmente pelo fato dele existir. Aí você fala, é aplaudido. Já dá pra ver que você é um cara homofóbico, seu escroto. A pornografia se tornou uma indústria poderosa. É que muito crente vê. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein. Vou falar uma coisa, já namorei evangélicas, várias. Chegava na hora lá do creu, chegava lá no motel, queria ligar lá no filmezinho. As crentes, tem um monte assim, a pornografia. Tem um monte aí, hipócrita, tem um monte aí. Se bobear também deve fazer. Tem muito, esse cara aqui é novo, não sei a idade desse moleque não. Não sei a idade dele não. Mas, se bobear, os caras vão no banheiro descascar a banana. Eles fazem isso, estão todos iguais. O ser humano não foge à regra. Não foge à regra, gosta da coisa. É como diz a dona Bela, né? Só pensa naquilo. Eles pensam. E se bobear faz muito mais que a gente, tá? Eu digo, nós ateus aqui, que gostamos também do trem, como diz o mineiro, a gente gosta do trem. Se bobear, eles fazem muito mais.
Ô pessoal que gosta de, sabe, de apontar os outros e fazer escondido. O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. O narcotráfico afunda a juventude no mundo das drogas. E vocês apoiam! Em vez de vocês lutarem contra o crime, não, vai olhar no meio da tua igreja. Ai, eu sou ex aquilo. E eles falam com uma felicidade. Eu sou ex isso, eu sou ex aquilo. Eu fazia, acontecia. Aí ficam 2 horas falando essa mesma porcaria. Quando chega no final, agora aceitei Jesus. Aí todo mundo, glória a Deus. É isso aí que acontece. E fora que, nesse meio, todo mundo lá, 100% Jesus. É mesmo, é? Vocês estão tudo envolvidos. Tá falando o quê, rapaz? Tá falando o quê? Você acha que a tua igreja é santidade, é pureza, salvação para a humanidade? A tua igreja é tão podre quanto esse meio que você tá condenando aí. Porque tá cheio e tem muita gente aí dentro envolvida. Muita gente envolvida com esse meio do narcotráfico. Vai pesquisar um pouquinho, o seu ignorante. Hein, o energúmeno? Já ouviu falar do complexo de Israel? Crente. Como é que pode um negócio desse? A corrupção moral está presente nas cortes, nos palácios e nos parlamentos. A corrupção moral está presente nas cortes, nos palácios e nos parlamentos. É mesmo, é? O parlamento cheio de crente. Cheio de crente. Ué, cadê teu Jesus? Que não faz nada. Cadê o teu Jesus de merda que não faz nada? Ah, não, isso é o homem. Ué, peraí, vocês dizem que o Espírito Santo está sobre vocês e que ele santifica. Então isso tudo é uma mentira. Claro que eu sei que é uma mentira. Você está provando que teu Deus não existe. E que se ele existisse, ele seria inoperante. Palhaço. Tu é um enganador, rapaz. Você é igualzinho os outros, não muda nada, só a forma que você prega. Você não fica com aquele igual o Miguelzinho lá, não. Aquele enganador juvenil. Não. Você não fica igual a ele, mas prega o mesmo engano. O mesmo. As instituições estão desacreditadas. A corrupção religiosa é alarmante. É mesmo, é alarmante. Realmente, é alarmante. Sabe por quê? Porque não existe Espírito Santo nenhum, não existe Deus nenhum. Vocês se escondem atrás de uma Bíblia, se escondem atrás de um terno, atrás de uma gravata. Aqui, você vê um monte de palhaço aqui atrás, ó. Terno e gravata. Eu vou colocar um terno, colocar uma gravata, porque essa é a roupa do sacerdote. Vocês sabem quando que a igreja, o clero, começou a se vestir diferente do povo? A partir do ano 500. Isso começou lá na igreja católica. E vocês mantêm isso. A diferença é que não tem aquele adorno, aqueles vestidos que eles usam, que é escroto pra caramba. Mas vocês usam o quê? Não, a gente usa terno e gravata, porque aqui é o sacerdote. Ué, o sacerdócio não é universal? O sacerdócio não é de todos os crentes? Claro, quando Lutero criou essa porcaria, fez essa porcaria de reforma, e que foi passando para as outras igrejas, o que ele fez? Não, primeira coisa, todos nós somos sacerdotes. Beleza. Só que aí, ele viu que isso ia dar problema. Aí manteve o quê? O cargo do pastor. O padre virou pastor. Porque no discurso foi assim. Mas na prática, não, todo mundo tem sacerdote, mas tem que ver o sacerdote aqui. Entendeu? A corrupção moral é alarmante. Ué, o que aconteceu? Vou até voltar aqui, ó. A corrupção moral está presente nas cortes, nos palácios e nos parlamentos. Só tem crente, geralmente. Maior parte... Lá no Congresso, nos parlamentos, tudo crente. Ué, cadê Jesus? As instituições estão desacreditadas. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado foi deturpado. As pessoas brincam com línguas estranhas nos nossos dias. E as coisas estão sendo terríveis. As pessoas brincam, vou até voltar aqui. Brincam com línguas estranhas em nossos dias. Primeiro que não existe língua estranha. Lá tá aqui. Não existe língua estranha, já começa por aí. Não existe isso. O que existe são um bando de palhaços que acham que falam uma língua espiritual, que aquilo foi colocado na cabeça dele por sugestão psicológica. Então ele escuta aquilo tudo e fica apenas repetindo. Uma vez que a mente registrou, ele fica repetindo aquelas sílabas sem nexo, aquelas sílabas aleatórias, aquelas sílabas que não tem nenhuma serventia, que são apenas o quê? Algaravia, aquele troço. Tá?
É algaravia. Então, isso não é... A pessoa tá brincando. Tem uns que brincam porque estão zombando, porque tem que zombar esse troço mesmo. E tem pessoas que fingem, aí que brincam aquelas pessoas que fingem falar. Que na verdade todo mundo finge falar alguma coisa. Só que tem pessoas que sabem que estão fingindo. E tem outros que acham que falam. Porque ele foi o quê? Ele se empolgou naquele culto e aí ele achou que um dia foi batizado com o Espírito Santo, mas eu falo por experiência própria, eu achava que falava isso é mentira, não existe língua estranha. Na verdade a língua estranha é o quê? É uma língua que você não conhece. Por exemplo, o russo é uma língua estranha para mim, porque eu não conheço. E na Bíblia que você vê ali, as pessoas não falavam línguas estranhas nesse sentido dos tempos modernos, não. As línguas que eram faladas eram o quê? Você vê ali em Atos, eram línguas humanas que os caras que falaram nunca tinham aprendido. O milagre era o quê? O cara falar numa língua, por exemplo, o cara ali, que era Galileu, falou em egípcio, sendo que ele nunca aprendeu egípcio. É como se eu chegasse hoje numa igreja e começasse a falar em japonês sem nunca aprender, e falasse das maravilhas de Deus e tivesse um japonês no culto e entendesse o que eu estivesse falando. Isso seria a língua estranha, mas ninguém fala. Esse rabachubi, cantarábia, isso é mentira. Se você fala, você é o mentiroso, seu picareta. Tá, seu picareta? Religiosa é alarmante. O sagrado foi deturpado. As pessoas brincam com línguas estranhas nos Não existe língua estranha. nossos dias. Só línguas que a gente não conhece. Línguas daqui de verdade, tá? Idiomas. Esse sim, mas língua espiritual esqueçam. E as coisas estão sendo terríveis. E a depravação moral pode ser vista em várias áreas. Revolução sexual, redição às drogas, dissolução da família, violência urbana e o pior... Violência urbana, pois é, no Brasil, cheio de cristãos, um dos países que mais matam. Cadê o teu Jesus? Cadê a proteção dos anjos? Teve agora há pouco a menina saiu da igreja, foi morta por 2 homens. Menina saiu da igreja. Ué, violência urbana, cadê o teu Jesus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu anjo? Cadê a proteção que vocês falam que tem proteção? Mentira, morrem de medo. Quando falam, vão lá pregar lá no Oriente Médio, cadê que vocês vão? Vocês não vão coisa nenhuma, vão lá. Teve agora no Afeganistão, quando o Talibã reassumiu, os pastores saíram tudo de lá vazado. Cadê a proteção? Cadê a confiança? Vocês morrem de medo, vocês sabem que o Deus de vocês não existe, vocês sabem que pregam uma mentira. Ai, a violência urbana, ué, cadê o teu Jesus? Que protege o livramento. Na hora de falar besteira, quando vocês têm a aleatoriedade agindo a favor de vocês, aí vocês falam, não, isso foi livramento, mas não tem. Tá falando o quê, rapazinho? Tá falando de violência urbana? Ora, você mesmo está provando que o teu Deus é inútil. Que a gente não percebe. Solidão. Sabe o que é contraditório? Sabe o que é hipócrita? É que no século da comunicação e da rapidez dos transportes, as pessoas estão morrendo de solidão. Para aqui. As pessoas estão morrendo de solidão. Pois é. Inclusive dentro da sua igreja, onde pastores fazem acepção de pessoas, onde se faltar um membro pobre, ele tá nem aí. Mas se falta um empresário, um dia que falta, ele vai no outro dia visitar. É engraçado que essa solidão só tem pra gente pobre. Ou seja, cadê a mudança dentro do meio evangélico? Cadê? Que vocês falam tanto que são diferentes. Aí tá falando. Aí nesse vídeo dele aí o alvo é a família. Como se tivesse algum ser espiritual com alvo na família. Não, meu filho. Para com mania de perseguição, tem ninguém com alvo na família, não. O alvo mesmo, sabe o que é? É vocês que fazem isso achando que são perseguidos, que tem um diabinho, não sei o quê. Mas vocês só contribuem para que a sociedade seja pior. Veja aí a bancada evangélica. O que eles fazem na política? O mundo está um caos, o Brasil está um caos. Qual o projeto que eles fazem para melhorar? Hein? Nada. Vamos criar aqui a Praça dos Evangelhos, a Praça da Bíblia. É isso que eles fazem. Cadê? Entre você dar uma infraestrutura, uma educação de ponta, serviços que funcionem. Não. O que eles fazem? É aquele pânico moral. E você é da turminha. Pelo que eu vi nessas poucas palavras, você é da turminha. Então toma vergonha na tua cara, rapaz. Toma vergonha na tua cara e para de pregar mentira. A verdade é essa. Pronto. É isso aí. Acabou. É isso. Para de pregar mentira e tome vergonha nessa cara. Galera, vou parar por aqui. Pedir para você ajudar aí o canal. Quem puder, faça parte do clube de membros. Também ajude com o apoio-se, com a vaquinha. E tem superchat, superstick nas lives estreias. Também tem o botão valeu demais. E para quem não puder, também
ajude com o Pix, que é fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com. Não se esqueça de deixar as propagandas passarem até o final. E claro, assista ao vídeo todo. Você que já é inscrito, tragam outras pessoas. Melhor, você que já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. E você que não é inscrito, se inscreva. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau. Fui. Gente, vocês sabem qual é a diferença do Deus Javé, o Deus Thor? A única diferença é o martelo.